Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai aprender o passado de dois verbos muito importantes em alemão, que é o verbo ser ou estar, que é o verbo sein. Quando eu digo eu fui, eu era, eu estava, ele era, ele foi, ele estava. E também a gente vai aprender o passado do verbo haben, que é ter. Então, eu tinha ou eu tive, eu ele tinha, ele teve, nós tivemos, tá? Então a gente vai aprender a conjugação desses dois verbos que a gente pode dizer que são os mais importantes da língua alemã no passado. Esses dois verbos são verbos irregulares, significa que o passado deles a gente tem que decorar mesmo, tá? Não tem uma lógica para a gente entender por que esse passado é assim. Então, por isso, a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou ensinar um a um os verbos para vocês, né, a conjugação, e depois a gente vai fazer uma frase, tá? Então, o verbo sein, como eu falei, é o verbo ser ou estar. E aí, o passado dele para o eu, que é o ich, é ich war. Então, perceba que o ich war é o passado do verbo ser ou o passado do verbo estar. Qual que é o passado do verbo ser em português? Pode ser tanto eu fui, quanto eu era, né? E o verbo estar pode ser tanto eu estava, quanto eu estive. Você fala, Lud, então qual que é a tradução de ich war? Gente, pode ser qualquer um desses, tá? Pode ser tanto eu fui quanto eu era, tanto eu estive quanto eu estava. E o alemão facilita as coisas pra gente. Um verbo é passado, acabou. É pelo contexto que a gente vai saber, né, qual nuance do verbo que a gente vai ter. Por exemplo, gestern war ich im Kino. Gestern war ich im Kino. Gestern significa ontem. War é o passado. Ich, eu. Então, ontem eu era, eu fui, eu estava, eu estive im Kino, no cinema. Então, as traduções possíveis aqui pode ser ontem eu estava no cinema ou ontem eu estive no cinema, né? Ambas traduções possíveis, tá? A conjugação do du, que é você, é du warst. Por exemplo, du warst krank. Então, eu pego o war, né, e coloco esse T no final. Du warst krank. Du warst pode ser você estava, você esteve, você era, você foi. Krank é doente, né? Então, pode ser você estava doente, você esteve doente. Poderia ser você era doente? Poderia, né? Mas tem que ser um contexto muito específico para que isso seja possível, né? Em português, por exemplo. Tá? As e es, que é ele ou ela, ele vai ser sempre no passado, nesse passado pretérito aqui, igualzinho o ich. Então, se ich war, vai ser war, sie war, es war. Então, eu posso dizer sie war zu Hause. Sie, ela, né? War, estava. Zu Hause é a expressão para em casa. Então, ela estava em casa. Nós, que é o wir, eu pego o ich, que é o war, e coloco o en. Então, am Freitag waren wir im Park. Am Freitag, na sexta-feira, waren wir, nós estávamos ou nós estivemos, im Park, no parque. O ia, que é o vocês, a gente vai usar ihr wart. Eu pego o war, que a gente aprendeu lá no ich, e coloco o T. Ihr wart im Restaurant. Ihr wart, vocês estavam, im Restaurant, no restaurante. E o sie plural, que significa eles ou elas, vai ser sie waren, com N no final. Mesma coisa para o sie formal, que é o sie com letra maiúscula em alemão, que significa você ou vocês também, só que vai ser sempre usado quando eu estou falando com uma ou mais pessoas de maneira formal, né? São pessoas com as quais eu não tenho nenhuma intimidade. Aí, a conjugação para o sie, que significa eles ou elas, ou o sie com letra maiúscula, que significa você ou vocês, é a mesma, waren. Sie waren in der Bar, eles estavam no bar. Ou você estava no bar, ou vocês estavam no bar, vai depender do contexto. Se você perceber, se a gente aprende o ich war, que é o passado do verbo sein, a gente pode usar essa base do war para conjugar o resto, né? O du é só acrescentar esse T nesse war. O as e es é igualzinho o ich. O wir é só acrescentar en. O ia é acrescentar T. E o sie plural acrescentar en. Agora vamos ver o haben, que significa ter. O passado dele é ich
hatte, com 2 T's e A no final. Então, ich hatte pode significar eu tive ou eu tinha. Vai depender também do contexto, mas é sempre ao ter no passado. Ich hatte einen Hund. Eu tinha ou eu tive um cachorro. Uma coisa interessante é que pro hatte vai significar exatamente igual, pro hatte vai ter exatamente a mesma lógica que a gente viu no verbo sein, né? No ich war. Se eu decorar o primeiro, ich hatte, eu vou usar exatamente a mesma lógica. No du, é só eu acrescentar esse T, então vai ficar hattest. No es e es é igualzinho o ich, es e es hatte. O via é só acrescentar N no final, via hatten. No ia é só acrescentar T, mas como... é só acrescentar T, ia hattet. E no Z plural e no Z formal, também só N, Z, hatten, tá? Então, a mesma regra, mesma lógica. Então, du hattest, você tinha, você teve, né? Hattest du ein Fahrrad? Hattest du, você teve, ou você tinha ein Fahrrad, uma bicicleta? Er, sie, es, igualzinho ich, hatte. Er hatte den Schlüssel nicht. Er hatte, ele tinha, ou ele teve, den Schlüssel, a chave, e nicht, ou não. Então, ele não teve a chave. Wir hatten, nós tivemos, ou nós tínhamos. Wir hatten keine Zeit. Wir hatten, nós tivemos, ou nós tínhamos, keine Zeit. O keine é não, né? A negação, e Zeit é tempo. Então, nós não tínhamos, ou nós não tivemos tempo. Ihr hattet, vocês tinham, ou vocês tiveram. Hattet ihr ein Auto? Hattet ihr, vocês tinham, vocês tiveram ein Auto, um carro? E o sie, plural, eles ou elas, ou sie formal, você ou vocês formal, também é hatten. Então, posso dizer, sie hatten ein gutes Ergebnis. Então, posso traduzir o sie, por exemplo, como você, né, no sentido formal. Inclusive, alguns lugares até traduzem como o senhor, né, porque quando a gente está falando formalmente com alguém, muitas vezes fala, o senhor está ótimo, senhor Amaral, né? Então, posso traduzir também como o senhor teve um bom resultado. Sie hatten, o senhor teve, você teve, ein gutes Ergebnis, um bom resultado. Sacou? Então, agora você aprendeu os verbos sein e haben no Präteritum. É isso por hoje, espero que você tenha gostado da aula e a gente se ouve amanhã. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!